Olá, estamos hoje aqui nesse encontro para pensar o mundo pós-pandemia e o lugar que a educação terá nesse mundo. Eu sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana, e tenho a alegria de estar com meu companheiro e amigo Miguel Thompson, lá de São Paulo. Olá, Miguel, como vai? Olá, pessoal. Atravessado? Estamos aqui na quarentena e tentando se movimentar em prol da educação e muito feliz de estar aqui com você e com a Priscila hoje. Olá, Priscila. Miguel, todos os parceiros da Fundação Santiliana, todo mundo que nos assiste nesse dia, que é um dia especial, né? Que é o Dia Internacional da Educação. Vamos falar disso, um prazer estar com vocês. Bom, então, como a Priscila lembrou, hoje é o Dia Mundial da Educação. Essa data, é interessante que ela foi escolhida pelos países porque no ano de 2000, nesse dia 28 de abril, se realizou a Conferência Mundial de Educação lá em Dakar, Fórum Mundial de Educação em Dakar, e esse fórum tomou uma decisão fundamental, importantíssima, né? Que é, no marco de educação de Dakar, definir um conceito de educação para todos. De alguma maneira, a educação sempre foi um privilégio de determinados grupos, e a Unesco puxou essa lógica de que o mundo contemporâneo não pode ser seletivo dessa maneira, tem que atender a todo mundo. Então, nós estamos hoje comemorando esse dia e nada melhor do que convidar e contar com a presença da Priscila Cruz, Todos pela Educação, para nos ajudar a refletir sobre o que está acontecendo. A Priscila tem trabalhado muito, eu tenho acompanhado as lives dela. Então, Priscila, como é que você avalia a importância de decisões como essas da Unesco sobre educação para todos, e como, a partir dessas decisões que foram mobilizando todos os países do mundo, né, o Brasil se engajou nessa iniciativa de buscar ampliar o acesso e o direito à educação de qualidade para todos, e a pandemia agora nos surpreende. Como é que você vê esse momento de Dakar até agora? E você acha que daqui para frente a gente vai ter que repensar os modelos educacionais com que a gente vinha trabalhando? Então, obrigado pela sua presença, viu, Priscila? Muito legal estar contigo. Não, o prazer é meu. Agora, muitas perguntas. Eu vou começar do futuro para o passado, tá, André? Sim, eu acho que a pandemia tem colocado de uma forma muito forte e emergencial a necessidade da gente criar uma nova governança mundial para a educação. Assim, acho que, para além dessa governança que a gente ainda precisa amadurecer e completar no país, né, tem até uma iniciativa legislativa nessa direção, que é o Sistema Nacional de Educação, que acabou ficando parado aí por conta da pandemia, mas estava já na agenda legislativa desse ano para ser votado, né? Lembrando que a gente tem o SUAS na assistência social, a gente tem o SUS na saúde, a gente tem o Sistema Nacional de Segurança Pública, a gente não tem o Sistema Nacional de Educação ainda no país. Mas, para além disso, eu acho que a gente tem que quebrar agora. Esse ano ele tem que marcar um divisor de águas, ter um divisor de águas, para que o mundo, né, o mundo inteiro crie uma nova governança mundial, porque não faz sentido a gente não ter trocas de experiências, a gente não ter uma série de protocolos, uma série de diretrizes, uma série de parâmetros compartilhados pelo mundo inteiro. Educação de qualidade, garantir a aprendizagem de todos, deveria ser uma ambição, um objetivo do mundo inteiro, né, de todas as lideranças mundiais. Então, a gente vem trabalhando com essa ideia, com grupos de especialistas e ministros, vice-ministros da educação do mundo inteiro, essa ideia de que a gente precisa criar uma comunidade global da educação, porque a gente vai precisar superar os efeitos da pandemia na educação, que são enormes, e a gente também vai precisar entrar nessa nova era, assim, né, uma nova fase da educação mundial, em que essa governança e essa troca de experiências ela tem que ser bem maior mesmo, interessa a todo mundo que todos tenham educação de qualidade. Então não faz sentido a gente ter rankings, que a gente tenha competição na educação, mas o contrário, que a gente tenha cooperação e colaboração nesse campo, principalmente no pós-pandemia. Então, isso aí é o futuro, é um pouco assim do que a gente vem trabalhando como ideia, prospectando, tentando aí criar esse senso de urgência em relação a essa governança mundial. Aqui no Brasil, a gente tem aí situações muito diversas.
a pandemia, ela pegou de surpresa todo mundo mesmo, né? Ninguém pode dizer que estava se preparando ou estava plenamente preparado para enfrentar essa pandemia na educação. As redes escolares tiveram que desmobilizar os alunos em pouquíssimos dias, tiveram que criar, muitas delas, não todas, mas muitas delas tiveram que criar estratégias para esse período da pandemia, né, com aulas remotas, com uma comunicação mais frequente com as famílias e com os alunos. Então, e o que a gente tem percebido, isso é bem bonito de acompanhar e de observar, a gente tem feito aí uma série de reuniões virtuais com professores do Brasil inteiro, é um amadurecimento semana a semana. Então, a cada semana a gente vem a gente tem observado uma melhoria dessa educação remota no período que as crianças, os alunos estão em casa. E o que vai ficar, André, assim, acho que ninguém sabe muito, essa é a verdade. No mundo inteiro, a gente tem feito aí algumas pesquisas, a gente tem aí buscado conversar com lideranças internacionais do mundo, de outros países. Ninguém sabe muito, sabe? Assim, está todo mundo construindo agora o que vai ser esse futuro. A gente pode especular e pode também desejar alguns legados positivos desse período da pandemia. Como eu disse, eu acho que um legado importante seria uma maior, da mesma forma, né, que uma governança mundial, né, uma colaboração mais global aconteça, aqui no Brasil também. A gente também tem visto isso, até por conta dessa ausência total e completa do Ministério da Educação, os estados e os municípios estão trocando experiências e estão promovendo essa coordenação nacional por eles, né, não vinda do governo federal, que seria a sua atribuição, né, que é o artigo 8º da LDB, mas isso não vem acontecendo, então estados e municípios têm trocado muitas experiências, e isso é positivo, isso pode ser um legado muito, muito positivo para o pós-pandemia. Também uma relação mais próxima da escola com as famílias, essa comunicação que muitas redes descobriram que é tão importante e que pode ser que fique também para frente. Agora, os riscos são enormes, né? Tem o risco de ter abuso do EAD ou do ensino remoto, quando houver a volta às aulas, o risco da evasão do abandono, o risco que isso dificilmente a gente vai escapar, que é o aumento da desigualdade educacional e um prejuízo na aprendizagem muito grandes. Então, aí a gente tem uma série de desafios para poder superar, que nunca a gente precisou tanto de todos pela educação no sentido dessa frase mesmo, assim, olha, não importa se a gente torce para que time de futebol que a gente torce, para que partido que a gente torce, para que herói que a gente torce, a gente vai precisar reconstruir o país a partir da educação. Então não faz mais sentido a gente ficar criando competições bobas e conflitos bobos, isso só vai prejudicar mais os alunos e o próprio país. Então, acho que a gente está aprendendo, sabe? Eu tenho visto que a gente está aprendendo bastante, agora tem que ver se a gente vai aprender para o positivo ou se a gente vai, talvez, ir para um caminho mais negativo. Eu acho que não, mas a gente vai ter que batalhar bastante, viu, André? Não, muito legal você lembrar essa articulação internacional, né? E também nos dá esperança de que essa atrapalhada que o Ministério da Educação faz de inventar inimigos não está contagiando os sistemas de ensino, né? O sistema de ensino tem reagido de outra maneira. E eu queria perguntar para o Miguel. Miguel dirigiu durante muito tempo o Singularidade, trabalhou muito a formação de professores. Miguel, como é que você está acompanhando esse momento tão crítico da educação brasileira? Como é que você tem visto a atuação dos professores, a sua formação? Eu pessoalmente, estou muito bem impressionado, quer dizer, porque os professores do brasileiro sempre foram muito responsabilizados por nossos problemas, né, educacionais, né? E talvez a educação não seja a área mais crítica do país, mas sim a desigualdade no acesso à renda, a desigualdade no acesso a certos bens e direitos. E a gente vê os professores muito ativos. Como é que você está acompanhando esse trabalho e o que você tem visto? O que nós estamos aprendendo, Miguel, nessa conjuntura tão dolorosa e difícil? Bom, eu sempre falo, eu tenho 3 professoras aqui em casa, né? Minhas 2 filhas e minha esposa são professores, e elas estão se virando, assim, estão trabalhando muito, e eu tenho contato com muitos professores, não só da minha rede privada, mas nessas conversas, assim como a Priscila contou. E os professores estão sendo muito valentes, né, valorosos, estão muito cansados
do trabalho, né, que eles estão desenvolvendo, mas estão entregando, tá? Então, a cada semana mesmo a gente vê um avanço. E não é que a questão da formação de professores não é que estava parado. O Brasil avançou muito em termos legais nos últimos anos, desde a LDB, o PNE, recentemente saiu aí uma base nacional de formação de professores. E eu queria falar muito da Base Nacional Comum Curricular. A gente já estava construindo com o MEC, um outro governo, né, uma conexão muito grande entre estados, municípios e a orientação do MEC. Né? Então, muitos consórcios de município. Então, a gente já estava avançando na colaboração, né? Eu sinto mais ou menos como o Covid, como na época do cinto de segurança. Quando veio a lei do cinto de segurança, todo mundo começou a usar. E agora que veio o Covid, muito da estrutura da BNCC que estava sendo desenvolvida, das conexões que o Todos faz, que o terceiro setor faz, estão sendo utilizadas. Então, os professores estão se formando, como sempre se formaram, porque muitas vezes a universidade não preparou a gente para ser professor. A gente começou a ser professor no primeiro dia que deu aula, na verdade, né? Começou a correr atrás. E a mesma coisa está acontecendo com o ensino online. Então, a gente tem que tomar muito cuidado do que vai ser bom, a história do joio e do trigo, né? Depois da pandemia, a gente está aprendendo muita coisa que o online nos serve e aumenta a eficiência e a qualidade do trabalho. Por outro lado, o contato humano é a coisa mais importante, tá? Por fim, a crise está trazendo muito a ideia de comunidade global, né? A gente está voltando lá para o Marshall McLuhan, né? Dessa aldeia global, e voltando da ideia de aldeia, aquele provérbio que diz que para formar uma criança é preciso toda uma aldeia. E nunca vi essa aldeia tão forte. Pais, comunicadores, professores, gestores, todo mundo se envolvendo, e a família percebendo a importância do professor. A gente que tem sido tão atacado como profissional, por alguns setores, não por todos os setores, está percebendo que é tão importante ter um profissional como um professor. Então, eu penso que, com tudo que é triste o que está acontecendo, muitas formas de ver a educação estão surgindo e vão ficar elementos, como na época da AIDS, que ficou o cuidado nas relações sexuais, tudo isso permaneceu. Eu acredito que muitos elementos vão continuar e a gente vai continuar um trabalho que a gente já estava fazendo, como eu disse, a BNCC e o PNE. Então, acho que a gente vai sair melhor, não sei quão melhor, não sei quanto vai ficar, mas como ser humano e como profissional, seguramente a gente vai ter uma melhoria. Não, muito legal, Miguel, sua observação e a sua visão de conjunto, né? E pelo que a Priscila falou, a minha sensação é que talvez os gestores da educação, né, estejam sentindo um peso diferente para as suas responsabilidades, né? Porque, de fato, é uma iniciativa, é um momento muito singular, né? E eu queria também parabenizar a Priscila e o Todos pela Educação pelas iniciativas de estabelecer diálogos com outros, com os conselhos, o Conselho Nacional de Educação, né? Outro dia tivemos uma live muito legal, Priscila, eu queria parabenizar você, porque foi sensacional ter o membro do Conselho Nacional de Educação, o Conselho Estadual de Educação, né? O Fórum dos Conselhos Estaduais, a UNCM, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Então, essa articulação dos conselhos, eu achei uma iniciativa muito, muito boa. Eu li a resolução do CNE, a proposta de resolução, né, e fiquei um pouco decepcionado, por um lado, porque eu achei que a dimensão humana que nós estamos passando foi pouco tratada ali, mas eu vi todo o seu empenho de buscar oferecer uma visão de conjunto para o país, né? Então, eu te pedi um favor, Priscila, apresenta para a gente, dá um resumo para a gente de como é que está caminhando esse diálogo entre os conselhos e o que você tem visto de horizonte para esse diálogo. Quer dizer, deve sair hoje uma resolução, né, a partir do debate daquela. Então, situa a gente, por favor, nesse debate que é tão relevante para todos nós. Tá certo, André. Olha, a gente vem, logo que houve o anúncio da pandemia e a ida dos alunos para casa, a gente começou uma conversa com o Conselho Nacional de Educação
por conta dessa necessidade que todas as redes, as escolas têm, e nesse período elas têm ainda mais, de diretrizes, orientações, o que pode, o que não pode, o que é interessante fazer, o que não é interessante fazer, e o que pode, inclusive, dar algum tipo de problema lá na frente. Então, por exemplo, logo no começo tinha e ainda tem, né, essa dúvida muito forte em relação àquilo que vai ser validado das aulas que estão sendo agora remotas. A gente tem 2 casos mais extremos, que são mais claros. Então, por exemplo, desde a escola, que está conseguindo quase que espelhar aquilo que seria o presencial no remoto, com muita interação dos alunos com os professores, muita atividade em grupo. Então, realmente fazendo um trabalho que chega o mais próximo, né, como bem disse o Guilherme, o Miguel, nunca vai ser igual o presencial, mas chegando aí o mais próximo possível do trabalho que seria no presencial. A gente tem o outro extremo, que é o extremo de redes inteiras e também de escolas que não estão oferecendo nada nesse período, né? Estão simplesmente aguardando. Então, aqui os casos são mais claros, mas no meio disso aqui a gente tem, né, quer dizer, entre os 2 extremos, a gente tem uma zona cinzenta gigantesca e a gente tem provocou o Conselho Nacional a discutir diretrizes para esse período, não só em relação à validação dessas horas, porque, na verdade, isso até é o que menos importa. O que mais importa é a gente garantir a aprendizagem, de garantir o desenvolvimento nas várias dimensões desses alunos enquanto eles estão em casa. E, na nossa opinião, André, diretrizes para a volta às aulas. Tá? Sim, a gente está vivendo um momento excepcional que exige e tem demandado medidas excepcionais. Aqui, esse momento é o momento de reduzir danos, né? A gente tem aí conseguido, e muitas redes com muita competência, assim, eu cito algumas, Maranhão, Pernambuco, Paraná, São Paulo, a gente tem tido aí redes com um excelente trabalho, e fazendo o máximo que é possível mesmo, assim, a gente tem observado o empenho dos gestores trabalhando como os professores, trabalhando o dobro para poder minimizar os efeitos dos alunos em casa agora. Agora, quando que a gente realmente vai garantir o direito a uma educação de qualidade, né, de forma mais plena? Vai ser quando a gente tiver a volta às aulas. E o parecer do Conselho, ele também tratou disso. Agora, como você bem disse, eles estão discutindo agora, né, está acontecendo o pleno do CNE agora nesse momento, eles estão discutindo, eles receberam uma série de propostas para melhorias, muitas pessoas se envolveram, leram parecer, enviaram as suas sugestões, então isso está acontecendo agora, esse debate, eles devem melhorar bastante esse texto, eles devem também detalhar um pouco esse elemento humano, como você disse, né? Então, mesmo formação de professores, o acolhimento, a comunicação com as famílias, a avaliação diagnóstica, como que vai ser tratado, né? Ou pelo menos como eles sugerem que sejam as estratégias, né? Com quais diretrizes essas estratégias de volta às aulas para poder garantir a aprendizagem de todo mundo. Então, assim, esse é um esforço importante, ainda mais nessa ausência de coordenação nacional vinda do governo federal. O Conselho Nacional de Educação vem assumindo esse papel, que também é o seu papel, e que depois cascateia para conselhos estaduais e municipais. Alguns conselhos acabaram se adiantando, porque, e eu entendo, talvez se eu fosse de um conselho estadual municipal, eu também teria me adiantado, porque o Conselho Nacional demorou, né, algumas semanas, e os conselhos estaduais e municipais já vinham com demandas das suas redes e de escolas dos seus municípios e estados, então eles tiveram que adiantar em algumas diretrizes, mas mesmo assim, depois de aprovado esse parecer do Conselho Nacional, eles podem também realizar algumas alterações nos pareceres que eles também fizeram. Então, não é impeditivo de nada, a gente está aprendendo, como disse o Miguel, a gente está aprendendo dia a dia como lidar com essa pandemia e reduzir esses danos. Não, obrigado, Priscila. Muito importante, e importante que na resolução, pelo menos na minuta da resolução, na proposta, né, havia um componente fundamental que era o reconhecimento da autonomia dos sistemas. Isso é fundamental para o Brasil. Embora a nossa diversidade não tenha como contrapartida uma unidade do sistema, como você corretamente lembrou aqui no início, né? Então, nós temos a carência do sistema, então fica mais difícil os diferentes estados e municípios se comunicarem entre si, trocar experiências e aprendizagens.
Eu vou pedir, Priscila, para a Bia, que nos acompanha, a Beatriz Maia. Beatriz, como está o comentário dos nossos participantes? Você tem alguma questão para nos trazer? Por favor, bom dia, Bia. Bom dia, pessoal. Feliz Dia da Educação para todo mundo. Tem uma pergunta aqui que eu achei bastante interessante, André, para vocês comentarem. Na verdade, é uma colocação da Márcia Padilha, que ela diz o seguinte: ela fala que as redes de ensino, nesse momento, correm muito risco de reforçar o modelo de broadcast e deixar de lado as soluções de interações entre docentes e alunos. Né? Então, criar os schedules, né, as agendas, os calendários de videoaulas, sem que isso compreenda a interação do professor com o aluno. Então, reforçar esse modelo que a gente, né, já pensa tanto se é o mais adequado hoje em dia, um professor que fala para um aluno que está lá passivamente ouvindo, se a educação à distância, nesse momento, não acaba reforçando isso, em vez de uma postura mais colaborativa, que compreende o que o aluno sabe também. Legal, Bia. Obrigado, Márcia. Muito boa a questão que você traz para a gente. Eu vou pedir para o Miguel comentar e depois passo para a Priscila. Miguel, você que trabalha muito com a formação de professores e conhece tecnologia educacional, como é que você vê o legado que essa aprendizagem que estamos tendo com as tecnologias, que legado você acha que isso levará para a escola? Bom, eu tenho uma preocupação grande porque a gente tem uma tradição de EAD, muitas vezes no ensino superior, que não é de boa qualidade. Então, e que muitas vezes são negócios, grandes negócios, e que tem lobby, tem influência nas políticas públicas. Então, essa parte de EAD, eu até acho que o EAD, CPD, DP, são termos que vão ter o mesmo final, né? Nós vamos ter que construir novas linguagens para utilizar. Eu acho que não é nem tanto a terra, nem tanto o mar. A gente tem experiências legais de ensino, de parte de ensinos híbridos, né? Em Manaus tinha um projeto, não sei como é que avançou isso, muito bacana, de ensino online, e a gente vai ter que aprender a desenvolver linguagens. Eu sempre lembro que quando a gente começou o cinema, o Gordo e o Magro é teatro filmado. Aquilo é uma linguagem de uma paradigma anterior ao cinema. Com o online, a gente vai ter que aprender a usar esse paradigma sim. Né? É bacana que a gente use, os meninos usam, a Netflix é um sucesso, os games online são um sucesso. Então, o que atrai os jovens e o que está por trás dessas linguagens que são tão atraentes? Nós, professores, vamos ter que aprender a fazer isso. Por outro lado, nada substitui a presença física, já falei isso. Muito professor falando, vocês estão falando em online, isso não é bom para as crianças. Evidente que não é o mais adequado na educação infantil, mas também é uma ferramenta, e os meninos do século XXI estão chegando, usando muito bem a cultura digital. A BNCC fala muito em cultura digital. O que eu entendo é que a gente vai ter que separar o que são negócios, né, de grandes grupos, e que tem grande grupo bom, grande grupo ruim, o que é educação, o que é linguagem e o que de fato funciona. Coisa mais importante é não esquecer que a gente está focado no desenvolvimento dos estudantes com alta qualidade, tá? Mas nós temos questões até mais complexas. Tem que discutir o 5G, porque as escolas não têm conexão, sei lá, 60% das escolas do país não têm uma internet de qualidade. Então, nós, professores, vamos ter que atuar mais, conhecendo as leis, e as leis são muito legais, são muito boas, e conhecendo, influenciando nas tecnologias, com agentes como Todos pela Educação, com o seu deputado e com o seu senador. Enfim, é possível fazer uma educação de boa qualidade misturando tudo ao mesmo tempo agora. Não adianta falar só em AD, não adianta falar só em presencial, porque não faz parte da cultura infanto-juvenil. Sugiro que a gente desenvolva didáticas e que a gente politicamente atue em todos os campos da sociedade como educadores. Super legal, Miguel. Eu queria chamar a Priscila. Para que ela nos ajude a comentar o seguinte: o Miguel, com essa experiência de professor, de sala de aula, de formação, ele tem sempre trazido um olhar muito legal sobre a didática. E eu aprecio muito o seu trabalho, Priscila, porque eu acho que o Todos pela Educação deu um outro estágio no debate da política educacional do Brasil,
para a sociedade civil, né, uma outra presença, e você sempre procura ter um olhar estruturante das políticas, né? Então, você tem uma dimensão estruturante da política, que é a questão do que é educação exatamente. Eu queria até festejar aqui entre nós e com nossos que nos acompanham a decisão do Supremo Tribunal Federal, que por 11-0 declarou inconstitucional tudo aquilo que vinha pelo movimento Escola Sem Partido, que tentava intervir na educação, penalizar o professor. Então, o Supremo Tribunal deu 11-0, diz, olha, educação é liberdade de ensinar, liberdade de aprender, liberdade para as diferentes abordagens pedagógicas. Então, a dimensão do conteúdo, chamando assim da educação, do que ela pode tratar, o STF deixou claro, vale a Constituição. Agora, duas questões continuam pendentes. Uma você já tocou hoje, que é a questão do Sistema Nacional de Educação, né? A gente tem muita esperança, o deputado Edilvan, lá do Ceará, é uma pessoa que conhece muito a educação, e a gente tem muita confiança no trabalho que ele faz, ele vai relatar na questão do sistema. E o outro tema era urgente, o tema do Fundeb, né? Eu sei que você se empenhou pessoalmente, todos se empenhou pessoalmente, para fazer avançar a Fundeb. Então, as inovações de que o Miguel trata, tecnológicas, pedagógicas, elas dependem de um financiamento para tudo, né? Eu até depois queria voltar a esse tema da infraestrutura das escolas para levantar uma questão com você. Como está o andamento do Fundeb? Como é que você vê a perspectiva dele poder ser aprovado esse ano? Só para os nossos colegas que não acompanham o todo dia da educação, né? O Fundeb é um fundo de financiamento da educação. Ele segue um modelo criado ainda no governo Fernando Henrique, o Fundef, que financiou parte da educação e gerou mais equidade. Em 2006, foi aprovada a ampliação desse fundo em termos de recurso, em termos também de cobertura. Ele trabalha com 120 bilhões de reais de impostos que vêm dos estados e municípios. A União complementa com 10% desse total, mas isso tem sido insuficiente para financiar com equidade a educação brasileira. Então, vou pedir à Priscila, que conhece como poucas pessoas o detalhamento desse debate, como ela vê a perspectiva do financiamento da educação, porque a legislação existente acaba em setembro desse ano. Se até setembro não tivermos uma decisão, nós colocamos em risco toda a educação pública brasileira, que são 40 milhões de estudantes. Portanto, o Fundeb é prioridade. Priscila, conta para a gente por onde anda o debate do Fundeb. Sim, eu vou só fazer aqui um resgate de dois temas que você mencionou aqui, André. Um sobre a educação como visão sistêmica, isso é muito importante, né, porque a educação não é uma vacinação que você vai lá e aplica uma injeção, a criança está imunizada, pronto, isso aí é a política pública. Para a gente realmente conseguir garantir que todos aprendam, isso aí é um sistema muito complexo, né? Por isso que a gente tem que ter essa visão sistêmica que é formado, né? Esse grande sistema da educação, ele é formado por outros sistemas menores, mas todos interligados. A política pública educacional, ela parece muito um cérebro mesmo, né? Assim, com as conexões, as sinapses, e tudo está muito interligado, por isso que é tão difícil. Mas, ao mesmo tempo que é difícil a gente avançar, a gente tem já um acúmulo de conhecimentos, e muitos deles produzidos pelos próprios professores e pelas redes escolares brasileiras. Esse acúmulo ele já é suficiente para a gente dar um salto maior, para a gente conseguir resultados melhores, para a gente conseguir avançar muito mais. Então, eu acho que esse recado é um recado importante. Eu queria também mencionar o Escola Sem Partido, né? Foi muito fundamental. Eu sou menos otimista, claro, assim, foi muito importante a vitória no STF há alguns dias, 11-0, claro que isso aí é acachapante, é um recado gigantesco, né? É um grande recado para esse movimento e para aqueles que acreditam que a gente não pode conversar sobre assuntos que são assuntos considerados tabu na escola. E é importante que esses alunos eles tenham acesso a esses repertórios todos, esses assuntos, esses temas, porque uma das coisas que a gente mais precisa hoje no país é tolerância com o diferente, é saber respeitar aquele que pensa diferente, aquele que tem uma vida diferente, aquele que escolhe caminhos diferentes dos nossos e das nossas famílias, né? É um equívoco muito grande que a gente ainda tem, infelizmente, em algumas, né, mas muitas famílias brasileiras,
de achar que na escola eles têm que ter exatamente as mesmas conversas que eles têm em casa, né, para poder manter ali uma linha de pensamento. Isso aí é uma bobagem, assim, isso aí realmente tira a possibilidade desses alunos conviverem numa sociedade que ela é ampla e ela é plural. Por que eu não sou tão otimista? Porque a reação já está vindo, mesmo tendo sido considerado inconstitucional, eles já estão criando outras formas de criar essa pressão em cima das escolas e das famílias, por isso que a gente não pode parar de dizer e falar e vocalizar a necessidade da gente ter espaços plurais, respeitosos, em relação a qualquer tema, né? Os temas todos, eles vão ter o seu lugar na escola, e principalmente os temas de interesse das crianças e dos jovens. Sobre Fundeb, o Fundeb, a gente teve um azar aí, porque na semana que foi decretada a pandemia, naquela mesma semana estava agendada a primeira votação na comissão, né? Então a gente já tinha um texto que obviamente não é o texto perfeito, né, o texto da relatora, a deputada Dorinha Rezende, do DEM de Tocantins, não é o texto perfeito. Eu tenho certeza, André, se você fosse escrever do seu punho um Fundeb, né, um novo Fundeb, ele seria diferente, o Miguel, eu, a Márcia Padilha, que está aqui nos assistindo, todo mundo, a gente ia escrever outro Fundeb, mas a Dorinha conseguiu criar ali uma convergência para ter um Fundeb maior, com uma maior complementação da União, um Fundeb mais redistributivo e, principalmente, mais redistributivo para os alunos mais pobres, para as redes mais pobres. Então, tem uma série de mecanismos, dispositivos nesse novo desenho do Fundeb que são grandes indutores de maior qualidade com mais equidade. Tá? Ainda tem aí alguns assuntos que são, alguns temas ainda presentes no texto que são objeto de debate lá por alguns deputados e senadores, mas já estava bem encaminhado. Com a pandemia e o esvaziamento físico do Congresso Nacional, porque agora as votações, as discussões estão sendo todas remotas também, e também diante dessa emergência sanitária, o assunto Fundeb, ele está um pouco mais rebaixado. Ele é uma PEC, é muito mais difícil de votar. O risco que eu vejo agora, para além desse que você apontou, né, da gente não conseguir votar, a gente tem um prazo para votar, ainda tem a lei de regulamentação, que é tão importante quanto a aprovação da PEC, né, que aí na lei de regulamentação todas as regras de funcionamento do Fundeb precisam estar bem delineadas e desenhadas, e a gente está bem mais longe nessa lei de regulamentação, e tudo isso deveria, em tese, estar pronto no final desse ano. A gente tem uma votação que está atrasada, o presidente Rodrigo Maia, ele está aí com uma outra fila de assuntos para poder resolver, até por conta dessa emergência. A gente tem pressionado no sentido de colocar, tanto na frente parlamentar da educação, e mesmo junto ao presidente Rodrigo Maia, a necessidade da gente votar, porque o Brasil ele vai se recuperar de todos os efeitos dessa pandemia pela via da educação, em grande medida, né? Claro que não é tudo, mas em grande medida assim que a gente vai se recuperar. Mas vai ser mais difícil, viu, André? Assim, vai ser mais difícil, está mais difícil a gente conseguir pautar essa votação logo. Eu até queria sugerir, eu acho que uma questão que a gente podia tentar trabalhar junto com a sociedade civil, é quando você avalia as condições de infraestrutura das escolas públicas brasileiras. Eu observei que as escolas municipais são as escolas com menor proporção de salas de leitura, menor proporção de salas de biblioteca, menor proporção de computadores disponíveis para os estudantes, menor proporção de internet acessível para os estudantes. Eu acho, Priscila, que talvez a sociedade civil pudesse propor um plano Marshall da educação, né? Porque se você fizer um investimento nas escolas municipais do Brasil, você alcança todos os municípios brasileiros e gera emprego na ponta e mobiliza a comunidade em defesa da educação, mobiliza as escolas, porque, como o Miguel comenta, a educação, quer dizer, a tecnologia vai ter um outro lugar na educação, né? Então, Miguel, como é que você vê aí as possibilidades da gente fazer um ensino híbrido, vamos chamar assim, que combine virtudes tecnológicas com essa presencial? É isso que você fala dessa linguagem nova que se aproxima da juventude?
Eu tenho notado que os professores não se recusam a buscar essa linguagem, né? Não se recusam, pelo contrário, eu sinto na minha geração, eu estou já com 60 e tantos anos, os professores querem estar juntos, querem estar perto. Nós descobrimos que o elixir da juventude é conviver com a juventude, né? Então, a gente não quer, de jeito algum, se afastar. Como você vê, Miguel, essa possibilidade de uma combinação, dadas as precariedades e a desigualdade brasileira? Bom, primeiro, vou contar para vocês o dia que o André fez a primeira live com a gente, e jovenzinho que ele ficou feliz e falou, quando é a próxima? Quando é a próxima, né? Eu sinto que os professores estão assim, uma coisa muito legal é que professores excelentes, que tinham uma certa aversão ao online, estão migrando. Então, é mais uma ferramenta para a gente e muito adequado aos tempos atuais, tá? E muita gente falando de inclusão e diversidade, e a gente tem muito que campear ainda, que carpir, porque a gente nem todo mundo tem acesso. E a gente tem muita gente questionando as telefônicas, as empresas telefônicas, para que elas liberem pacotes de dados para os alunos, né? Nem todo mundo tem Wi-Fi. Às vezes a tecnologia, tem um problema do gestor que acha que tem que jogar computador na escola e esquece das conexões. Então, é muito importante que a gente pense que há um sistema, há todo um ecossistema que tem que ser pensado para que a gente consiga oferecer um ensino híbrido de altíssima qualidade, desde o professor que agora está se virando e está conhecendo como utilizar as tecnologias ao acesso, tá? Então, a primeira coisa disso. E a questão do financiamento é fundamental, a gente falou do Fundeb, eu queria só citar um livro que a gente tem, dois livros, a questão da infraestrutura, a gente tem no anuário que a gente publica com Todos pela Educação, então gostaria que fosse colocado o link, e tem o livro do Antônio Góes, que entrevistou ministros da educação, e eu queria falar uma coisa em relação ao Fundeb, que o Fundef, que originou o Fundeb, foi um milagre maravilhoso, ele relata muito bem como é que as pessoas se juntaram, diferentes estados se juntaram e numa micro-reforma tributária abriram mão de muita imposto e tributação em prol da educação. Então, a gente costuma achar que é tudo ruim, mas não é. Tem muita coisa legal, tem muita gente migrando para essa discussão do online. O mais importante é que a gente comece a olhar os outros setores que têm sucesso, do entretenimento, por exemplo, e como é que essa gente consegue fazer com que a gente faça uma maratona de 12 horas de um seriado, né? E às vezes não aguente nem 15 minutos de aula presencial. Os conteúdos também têm que ser refletidos, porque eu tenho visto que a escola quer reproduzir o mesmo modelo do presencial e o mesmo paradigma de conteúdo. E na BNCC a gente traz muita ideia de investigação, de resolução de problemas, de temas. Então, é toda uma visão sistêmica que a gente tem que ter, e que também o online é só um dos meios. Tem que tomar cuidado para não ser um modelo que só visa lucro, que só visa obter benefícios para um pequeno grupo, e tem que tomar cuidado também que se a gente aderir, não pode ser modismo, a gente tem que fazer uma grande reflexão, e a gente hoje já tem documentos dos mais variados, secretarias de educação que refletem, a BNCC e as diretrizes que foram produzidas. Então, eu sou otimista em relação ao uso, principalmente porque nós estamos nos virando muito bem como professores nesse novo contexto. Priscila, eu queria comentar com você uma questão que me parece bastante séria, que está sendo tratada várias, aqui eu estou lendo os comentários que fazem ao vivo aqui na nossa conversa, né? Então, há uma preocupação muito grande com o tema da desigualdade, né? Eu lembro aqui o Todos pela Educação, quando se lançou em 2006, né? Lançou 5 metas, e as metas eram metas de igualdade, né? Eu reconheço nessas metas a expressão das lutas que vem desde a Constituinte de 88 para que a educação seja, de fato, um direito de todos, né? Então, o Todos pela Educação, a meu ver, conseguiu colocar em 5 metas, e a questão do financiamento está ali, ampliar o financiamento, melhorar a gestão, está ali presente também. E também lembrar os nossos que nos acompanham, né, que nossos debates estão envolvendo também a escola pública,
Tivemos recentemente uma conversa com o Jimmy, com o presidente da Jimmy, Luiz Miguel, sensacional. Essa live que o Todos organizou na semana passada envolveu também os conselhos estaduais e municipais. Portanto, eu vejo uma preocupação com a educação como um direito de todos. E você, assim que a gente começou, comentava que a desigualdade vai aumentar, né? Isso aí é evidente, vai aumentar mesmo e tal. Como é que você acha que a gente pode lidar com esse aumento da desigualdade, né? O anuário que o Miguel citou, que é uma produção do Todos pela Educação, que a gente tem muito orgulho de ser parceiro, porque ele, quando o governo abandonou o PNE, o anuário não abandonou o PNE, o anuário continua analisando cada uma das metas do Plano de Educação e nelas examina a equidade. Então, eu sei que a sua preocupação é muito grande, você tem expresso em vários momentos essa compreensão de que a educação ou é um direito de todos, ou ela não vai cumprir a sua função civilizatória necessária. Como é que você acha que a gente pode lidar com esses desafios da equidade num momento tão complexo como que ele está vivendo? Uhum. Bom, eu quero, inclusive, lembrar aí a questão da Márcia Padilha, ela tem razão em relação à sua preocupação, também é a mesma preocupação que a gente tem. É óbvio que as redes estão fazendo aquilo que tem conseguido fazer, algumas mais, outras menos, mas a gente realmente só vai conseguir garantir esse direito a uma educação de qualidade com a volta às aulas, nesse contato e com o uso do digital, do online, de um jeito completamente diferente, né? Agora, como tem muitos problemas de conectividade, os alunos não conseguem ter acesso, né? Todos os alunos, principalmente os mais pobres, não conseguem ter acesso, então tem outras estratégias sendo desenvolvidas, como televisão, rádio, que são mais unilaterais, elas são menos interativas. Mas eu acho que isso não deve ficar tanto, eu acho que um bom uso no digital na volta às aulas é para conseguir fazer com que os alunos que estão mais para trás consigam acelerar o seu processo de aprendizagem. A gente pode ter dentro da própria escola o uso do digital com a mediação de educadores, né? Então como que eu vejo isso? E assim, tem duas formas aqui da gente olhar essa questão, tá, André? Tem uma primeira que é mais macro de política educacional, que independe da pandemia, que a gente precisa colocar em prática uma agenda que ela está andando, ela anda mais em algumas redes, menos em outras, enfim, de novo, né, o governo federal aí é ausente, então isso acaba atrasando, acaba sendo inclusive um vetor que pesa para baixo, mas as redes estaduais, principalmente aí, e em colaboração com as redes municipais, têm conseguido avançar algumas dessas agendas, que são as agendas técnicas que não tem nada a ver com governo, com esquerda e direita, com que time de futebol você torce, não importa. O que a gente precisa fazer é melhorar o sistema de financiamento, né, ampliar e torná-lo mais redistributivo, então isso é muito via o novo Fundeb e outros mecanismos também que a gente vem trabalhando, melhorar a gestão e a governança, né, governança, lembrando do Sistema Nacional de Educação, e também a capacidade de entrega das redes e também da gestão escolar, né, muitos professores relatam que eles trabalham melhor, eles conseguem render muito mais, isso, né, a gente capta por pesquisas, mas também basta a gente visitar as escolas que a gente vê isso muito claramente, em escolas bem geridas, com um bom ambiente, bem coordenado, que tem a troca, que tem uma boa formação de professores continuada na escola, com a mediação de coordenadores. A gente precisa melhorar a formação dos professores, né? O Miguel lembrou da formação inicial, de fato, o que mais cresceu no Brasil foi o EAD na pedagogia. A gente hoje tem mais professores sendo formados à distância do que presencialmente na pedagogia. Então, isso é muito problemático, é muito preocupante. A gente vem, um pouco com aspas aqui, denunciando isso, pressionando para que isso se altere, mas, enfim, isso vai demandar para realmente mudar, isso demanda uma mudança na regulação e a gente não vê muita disposição no governo federal atualmente nesse sentido. Vamos ver até quanto a gente consegue caminhar nesse tema, que é um tema muito fundamental. A implementação da Base Nacional Comum Curricular e toda o encadeamento das políticas de forma coerente com a base para que a gente garanta essa aprendizagem, alfabetização, porque sem garantir a alfabetização, depois a trajetória escolar desses alunos fica muito prejudicada. Então, e a proposta hoje mais exitosa no país é a do Ceará, que é
do Estado em colaboração com os municípios. A gente tem estudo detalhado para poder, e muitos estados vêm implementando isso. E reformular, né, mudar essa escola do ensino médio. Essa escola do ensino médio, ela não faz o menor sentido, a gente precisa aí ter uma série de modernizações, tornar realmente o ensino médio mais contemporâneo. Aí sim, eu acho que pode sim ter o uso de ferramentas digitais, gamificação, mas isso tudo sem prescindir da interação, de uma participação muito forte do humano, porque o que está faltando hoje no mundo é uma boa relação entre os humanos, né? Então, a gente precisa garantir isso tudo. Então, essa é a agenda que a gente, inclusive, tem ela toda detalhada num documento que se chama Educação Já. Então, esse é um ponto que independentemente da pandemia, do pós-pandemia, a gente ainda precisa concluir a implementação dessa agenda. Essa agenda não está em segundo plano, ela ainda continua muito importante. E tem a agenda do imediatamente, o imediato agora na pandemia e para o volta às aulas e recuperar esse tempo perdido e todo o prejuízo que tem acontecido para a educação brasileira, a gente não vai resolver em poucos meses, vai demorar em alguns anos para a gente resolver isso, na direção de garantir qualidade com equidade. A gente está fazendo uma leitura, a gente vai lançar no dia 7 de maio essa nota técnica, a gente está fazendo uma leitura de 38 trabalhos acadêmicos de larga escala que analisaram como que sistemas educacionais se recuperaram pós-crises agudas como terremotos, guerras, pandemias. Então, assim, o que a gente consegue aprender disso tudo para não cometer os mesmos erros e poder caminhar. Então, aí a gente consegue fazer uma atualização melhor daqui a alguns dias, mas, sim, de fato, o maior risco é a gente ter uma geração inteira aí de alunos sem a aprendizagem que eles precisam, que é tão importante para eles terem oportunidades melhores na vida. Valeu, Priscila. Não, é legal você nos apresentar essa visão estruturante, né, que contesta essas ideias muito simplistas, às vezes, da bala de prata na educação, que vai ser resolvida de uma maneira simples, de uma maneira radical. E, na verdade, a gente sabe que é um processo muito complexo e que ele envolve uma tarefa articulada, combinada e por longo tempo. Miguel, a Priscila comenta sobre a reforma do ensino médio, né? Ela foi uma reforma muito atribulada, porque ela se deu num momento político bastante pesado, houve atropelos, né? Ela não foi satisfatoriamente debatida. Eu mesmo acompanhei alguns eventos no Conselho Nacional de Educação relativo à Base Nacional Curricular Comum do Ensino Médio, e havia muitas críticas que o Conselho, por decisões que a gente respeita, porque o Conselho é formado por pessoas comprometidas, mas decisões um pouco, assim, em contrapelo a certos debates que se fizeram na época e que pretendiam aprofundar mais a reflexão sobre o ensino médio. Como você vê hoje, Miguel, a potência de um ensino médio que converse com a juventude de fato? Você, outro dia, numa live conosco, lembrava da ocupação das escolas, de como é que os jovens foram criativos e inovadores nisso. Como é que a gente faz uma educação com e não para os jovens? Alô, 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 alô. O som do Miguel. Opa, tá aqui, deixa eu voltar. Eu acabei de escrever um texto para a Educatrix, saiu ontem, a revista que a gente publica pela Editora Moderna, falando da necessidade de abarcar a cultura infanto-juvenil no processo, né? Essa é a primeira geração, principalmente os jovens adolescentes, que tem um conhecimento maior do que a geração que a antecede. É muito comum você pedir para o teu filho de 13, 14, 15 anos te ajudar com o celular, instalar a televisão na casa, chamar aquele amiguinho mais nerd que é capaz de te ajudar na instalação do novo aparelho em casa. Então, a gente tem que respeitar esses meninos, entender que há uma cultura infanto-juvenil, e a reforma do ensino médio, e a BNCC, ela acabou sujeita a uma agenda política, né? Acelerou o processo, tem muitas coisas boas e algumas coisas nem tanto.
Mas o que eu acho mais legal das reformas que ocorreram, as diretrizes, que funcionam quase como um meteoro quando caiu na época dos dinossauros, que criou tanta mudança ao mesmo tempo, numa área da educação, né, num nível da educação, que é o ensino médio, que já está caindo de morto. Eu concordo totalmente com a Priscila, não faz sentido o modelo que é muito da enciclopédia, do enciclopedismo do século XVIII, XIX, para ficar, que o Paulo Freire chama de educação bancária, ficar tuchando informação na cabeça dos meninos. Então, o protagonismo dos jovens, a cultura infanto-juvenil, que a gente já vê no seio da família, que eles sabem muita coisa e nos ajuda, a ocupação, que trouxe muitos exemplos legais dos meninos, de autogestão dos meninos dentro da escola, haviam espaços interditados em muitas escolas, os meninos não podiam entrar no laboratório de informática, não podiam entrar em alguns espaços da escola, que era, afinal das contas, deles, né? E eles trouxeram muita gente de fora da escola. Eu lembro do Gregório do Vivier, ele tinha ido na faculdade que eu estava dirigindo, Singularidades, no mesmo dia que ele tinha ido na escola, ele deu uma palestra lá dentro e os meninos estavam encantados. Então, a reforma do ensino médio tem uma parte que é o notório saber, por exemplo, que num primeiro momento eu reagi contrário, hoje eu sou a favor de trazer outros saberes que a escola não validou, que o iluminismo e o enciclopedismo não validaram. Há muitos saberes na sociedade, há muito conhecimento que pode ser agregado à escola e há muita velocidade na produção da cultura hoje que pode contribuir decisivamente para o processo de formação dos jovens. Então, acho importante, por isso que eu gosto muito da BNCC, no aspecto que ela traz uma unidade básica, um direito básico, mas vai abrindo espaços para os currículos estaduais, municipais, o PPP da escola e o plano de aula. Há muita liberdade na produção do conhecimento. Então, o ensino médio, da forma como está, ele não faz sentido, ele é propedêutico, ele só serve para entrar para a universidade. Os vestibulares têm que mudar. Priscila, a gente está com um problema do Enem, a gente não sabe, a gente não tem a nova matriz do Enem para a reforma, quer dizer, 1.200 horas da parte mais profissionalizante e as 1.800 horas da Base Nacional Comum, a gente não sabe como vai funcionar no Enem. A própria compra dos livros didáticos, o programa de livro didático, a gente não sabe como vai atuar. Então, embora a gente veja que o MEC ajudou muito nas reformas, nesse momento está tendo um problema, e os professores, e o meu medo hoje é que o CONSED, a Undime, que fizeram avançar muito, o terceiro setor e o MEC, avançar muito a ideia das reformas, fique parado e esse professor fique tão confuso que vai abandonando as ideias muito boas que apareceram. A gente pode questionar as que não foram boas, mas por falta de apoio e de indução do governo federal, talvez a gente perca um bonde desse grande movimento coletivo da educação que a gente conseguiu avançar, e no ensino médio essa preocupação de eu achar, sinceramente, que ele não faz mais sentido também, Priscila. Obrigado, Miguel. Priscila, nós estamos chegando ao fim, temos mais 7 minutos para a nossa conversa. Eu queria agradecer muito a você, né? E antes de pedir suas considerações, eu queria lembrar, como você mesma começou o dia lembrando, né? Hoje é o Dia Mundial da Educação, a Fundação Santiliana, a Editora Moderna, Todos pela Educação, a Fundação Roberto Marinho, o Canal Futura, o SEMPEC, SEDAC, várias organizações hoje, no mundo inteiro, estão unidas em torno de marcar a data do Dia Mundial da Educação. Aqui no Brasil, uma das hashtags é Nenhum para Trás, né, que é uma preocupação fundamental hoje com a pandemia. Também a hashtag Estude em Casa. Queria lembrar que várias organizações, e também a Fundação Santiliana, a Editora Moderna, abriram todo o seu acervo para o acesso público. Então, maratona.edu, da Editora Moderna, dá acesso a todo o material da editora para as pessoas que queiram estudar em casa, fortalecer. A Fundação Santiliana também abriu seus... aliás, sempre manteve aberto a sua biblioteca para download gratuito de várias publicações muito interessantes, como o anuário que comentamos há pouco, enfim. Então, há um esforço, como a Priscila e o Miguel lembraram, um esforço muito grande de pessoas e de organizações e de empresas que colaborem, para colaborar com, ao menos, conseguir que a educação fique presente, né?
Se a escola fisicamente não está presente, a educação tem que estar presente. Então, Priscila, para finalizar nossos minutos, eu queria pedir a você uma coisa que eu tenho me preocupado e muitas pessoas têm falado, né? O que será do mundo pós-pandemia? Alguns dizem, olha, quando voltar ao normal não vai dar, porque o normal é que era o problema, né? Não dá para voltar para aquele normal. Então, eu queria te pedir, qual é o normal que você não quer ver mais na educação e qual é a nova normalidade que você gostaria de ver na educação? Perfeito, André. Deixa eu só, antes de responder, já que também são as minhas considerações finais, eu quero fazer aqui um complemento em relação ao Enem. Para além de tudo que o Miguel falou, a gente tem uma questão agora que é absurda, que é a manutenção desse calendário da prova no dia 1 e no dia 8 de novembro. Isso vai prejudicar demais, né? A gente estava falando sobre desigualdade, uma das coisas que mais vai afetar os jovens mais pobres é a manutenção desse calendário. Não existe nenhum impedimento, nem logístico, nem técnico, para fazer o Enem em janeiro, para poder dar mais tempo, principalmente para esses alunos mais pobres conseguirem recuperar esse período que eles estão em casa, e muitos deles sem nenhum tipo de atividade, enquanto que os alunos de escolas particulares, principalmente as de elite, estão com um trabalho bastante intenso de preparação para o Enem. Então, só esse adendo que eu acho importante a gente o tempo inteiro colocar. O CONSED, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, se posicionou em 2 notas repudiando a manutenção desse calendário do Enem, lembrando que são os secretários estaduais que gerem as redes de ensino médio no Brasil, de escolas públicas de ensino médio no Brasil. Eles estão ali, já fizeram 2 pedidos, duas notas para solicitar essa alteração do calendário. A ABAV também, que é a Associação Brasileira de Avaliação Educacional, e o Brasil tem especialistas maravilhosos aí na elite mundial dos especialistas em avaliação educacional, também repudiando a manutenção desse calendário. Então, também quero aproveitar, a gente tem reiteradamente feito também esse repúdio, porque isso vai gerar uma desigualdade ainda maior numa realidade que é muito desigual. Bom, sobre legados aí pós-pandemia. O que eu não gostaria de ver acontecer pós-pandemia? Nesse normal, que não é um normal tão bom, que é um normal de baixa colaboração, como se cada rede, cada ente federativo, se é público ou se é privado, cada um ali cuida da sua caixinha, eu vou cuidar para poder que as coisas deem certo aqui, e eu não tenho nada a ver com os meus vizinhos educacionais. Eu acho que isso eu concordo com o Miguel, assim, acho que isso está crescendo, pelo menos como sentimento e prática. Tem que ver como que isso vai se comportar daqui para frente, se a gente vai aprender e realmente colocar isso em prática. Seria muito importante a gente ter sistemas colaborativos e redes que extrapolam a gestão administrativa. Então, não importa se a gestão administrativa é de um estado, do X, de um município, do governo federal, todo mundo deveria estar ali junto numa grande mesa multissetorial para criar soluções, trocar experiências, ter padrões mais altos de qualidade, ter as diretrizes para que as escolas consigam seguir ali no mesmo caminho, cada uma na sua pista, mas a estrada tem que ser a mesma, Então, a autonomia preservada, mas essa grande estrada rumo a uma educação de qualidade que a gente garante que todos aprendam. Isso é algo que pode ser que a gente saia disso tudo com um sistema de colaboração maior. Eu tenho participado também de muitas conversas com professores de escolas públicas e privadas, e os professores de escolas privadas muito preocupados em ajudar as escolas públicas também. Então, é isso, assim, ter mais colaboração entre todas as redes, todos os entes, todos os setores da sociedade. Todo mundo precisa ajudar, não tem que ter preconceito, a gente tem que botar todo mundo nessa barca e remar junto na mesma direção. Então, isso é o que eu não quero. O que eu queria que mudasse, que era o normal anterior e que pode ser que seja um novo normal. O receio que eu tenho aí, assim, o que pode virar o novo normal e que eu tenho receio, é o abuso do à distância, E uma distância
mal feito, sem interação, com todos os vícios do presencial e mais uns outros tantos. Isso pode acontecer, a gente sempre tem aqueles que querem aproveitar a crise para poder expandir seus mercados, vender produtos. Isso é do ser humano, a gente tem que evitar, né? Como militantes da educação, a gente tem que repudiar e evitar que isso aconteça, mas entendendo que o remoto, que o online, que o digital, ele pode sim ser um instrumento muito poderoso de aprendizagem, de engajamento, de expansão da exposição de cada um dos alunos à aprendizagem, mas de um jeito que aproveita o melhor do presencial e que seja construído para poder criar essas conexões. Então, essas conexões, elas são muito, muito importantes entre as pessoas, isso é possível, a gente tem verificado, observado experiências boas também nesse campo. Eu espero que esse seja o legado e o meu receio é que não seja. A gente tem que vocalizar bastante para que isso não seja o novo normal, um EAD que é parecido com esse EAD do ensino superior, que é muito unilateral, muito mal feito, a gente precisa repudiar e barrar isso na educação básica. Não, super legal, Priscila. Obrigado mesmo, porque num dia como o de hoje, contar com a sua presença, né, e nos ajudar a refletir. E a gente tem dito que uma maneira de enfrentar a incerteza é projetar e desejar um futuro, né? Ninguém faz futuro sem desejo. Então, acho legal você colocar essa visão complexa e rica de um desejo para a educação. Nós já estamos terminando, eu vou pedir ao Miguel que nos dê uma palavra de conforto, como ele costuma fazer. Não sei se o Paulinho veio hoje aí, Miguel. O Paulinho está aqui, mas eu quebrei o óculos dele, mas estou arrumando. O Paulinho Freire, que sempre me acompanha, ele está meio machucadinho hoje. O que eu acho que a gente vai ter que se acostumar com o novo normal, né? Vão ser as crises. Depois desta crise vai vir a crise econômica, nós estamos vivendo em paralelo uma crise política, outras crises sanitárias vão aparecer, a gente tem essas bactérias hospitalares, essas infecções hospitalares, vai vir a crise ambiental, e a gente tem que olhar para a crise como um processo de crescimento. Assim, não quero que a gente imagine que é ruim a crise. Crise é bom, e assim, por mais triste e horroroso que a gente está vivendo o tempo, a gente está se revendo como ser humano e como sociedade. A segunda questão é que eu concordo totalmente com a Priscila, o Covid está mostrando que não tem classe, o vírus ataca todo mundo, e se não for um trabalho coletivo, sistêmico, a gente não vai resolver, e a educação é a mesma coisa. O normal que tinha era a desvalorização do professor, e às vezes a não profissionalização do professor. Eu sinto que um novo tempo deve vir, a sociedade brasileira tem que imaginar o professor como o profissional mais importante, né, Priscila, na educação já a gente fala muito disso, e o professor tem que se sentir um profissional, não, assim, tem muita, a funcionalidade de professor exige, como agora, muitas técnicas, muito conhecimento, e o sonho é que a gente, ao final, imagine uma nação. Qual a nação que a gente quer? A primeira pergunta é qual a nação que a gente quer e como a educação pode contribuir. Acho que o Covid está trazendo isso, e essa crise política está nos alertando que se a gente não pensar politicamente e não sonhar uma nação justa, nós não vamos para lugar nenhum. Querido Miguel, muito obrigado. Querida Priscila, super obrigado. Foi ótimo contar com você hoje aqui no Dia da Educação, com as suas reflexões, com o seu olhar, com a sua generosidade, o seu compromisso. Muito obrigado mesmo. E nós, então, vamos terminar aqui, lembrando, hoje é Dia Mundial da Educação, nenhum para trás. Estude em casa e conte com o apoio de muitas organizações que hoje estão empenhadas, sinceramente, em reduzir as desigualdades da educação brasileira e, dessa maneira, tentar reduzir as enormes desigualdades brasileiras. Então, Priscila, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Miguel. Ah lá, chegou o Paulinho Freire. Uhul. Paulinho está sem óculos hoje, que eu quebrei o óculos dele, mas ele veio prestigiar a gente, está felicíssimo de ver a Priscila, e a gente vai fazer uma nação bacana. Valeu, querido. Obrigado aí e até breve.